mais uma vez, estarmos prestando culto ao Senhor como um só corpo, na comunhão e na Assembleia dos Santos. Isso deve alegrar nossos corações. Queridos irmãos, hoje nós vamos lá para 2 Reis. 2 Reis capítulo 4. Vamos sair um pouco de Salmos e vamos lá em 2 Reis capítulo 4. Versos 5 até o verso 7. Irmãos, o pano de fundo da mensagem de hoje é o texto de 2 Reis capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Esse é o pano de fundo da mensagem, que relata a situação desesperadora de uma viúva, esposa de um dos discípulos do profeta Eliseu. Após a morte do seu marido, a viúva ela corria o risco de perder os 2 filhos como escravos por causa de dívidas que foram deixadas. Angustiada, então, ela procurou o profeta e clamou por ajuda. E o profeta Eliseu perguntou, após ouvi-la, perguntou o que é que ela ainda possuía em casa. E a mulher respondeu que tinha apenas uma botija de azeite. Então o profeta ordenou que ela conseguisse vasilhas emprestadas com os vizinhos, que conseguisse muitas vasilhas, entrasse em casa com os filhos, fechasse a porta e derramasse o azeite em todas as vasilhas. A mulher então obedeceu e o texto fala que enquanto havia vasilhas vazias, o azeite derramou sem parar. Quando todas essas vasilhas ficaram cheias, o azeite parou. E Eliseu então disse para ela ir vender o azeite, pagar todas as dívidas e ficar com o restante para viver com seus filhos. E o que é que esse milagre nos mostra? Ele demonstra o cuidado e a provisão de Deus em meio à crise. Este é um pequeno resumo desse texto de 2 Reis 4, de 1 a 7, que tem como pano de fundo da mensagem. Mas eu realmente quero chamar a sua atenção para os versos 5 até o verso 7, que é o texto que nós vamos ler nessa noite. O verso 5 diz assim a palavra do Senhor: A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo estavam todas cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: Agora venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém. Queridos, o que deve nos chamar a atenção neste trecho é que nós precisamos de pessoas dispostas ao nosso lado para segurar nossas mãos nas batalhas. A viúva de 2 Reis, capítulo 4, aprendeu isso. Ela aprendeu que sozinha seria inviável, mas com a ajuda dos filhos, o milagre tornou-se possível. E aplicando essa lição à nossa vida, nós podemos ver que o trabalho em equipe é essencial para alcançar grandes objetivos. A família daquela viúva praticou esse princípio de forma exemplar. E qual foi o resultado? O resultado foi uma abundância de bênçãos que transformou não apenas a vida da viúva, mas de seus filhos também. Cada membro daquela família desempenhou um papel importante no milagre. Os filhos da viúva não ficaram apenas olhando, eles foram importantes, eles que iam buscar as vasilhas vazias. Essas vasilhas vazias representavam a fé e a expectativa de que Deus iria providenciar, de que Deus iria encher cada vasilha vazia que eles tinham conseguido. Cada vasilha vazia que eles traziam era uma oportunidade de um milagre acontecer. E eles cumpriram a sua parte com responsabilidade e obediência. Esse exemplo nos ensina que quando uma família, um grupo, uma igreja trabalham unida,
cada um desempenhando o seu papel com fé e determinação, o poder de Deus pode se manifestar de maneiras surpreendentes, de maneiras transformadoras. Feita essa breve introdução, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema um por todos, todos por um. E eu acredito que você já tenha ouvido essa frase em algum lugar, em algum momento. É uma frase que é familiar para todos nós. Ela é uma frase do livro Os Três Mosquiteiros, de Alexandre Dumas. E esse livro fala da essência do trabalho em equipe, fala da solidariedade. No contexto da história do livro, essa frase ela é o lema de um grupo de guerreiros que juram lealdade entre si, assumindo o compromisso de proteger uns aos outros, independente das circunstâncias. Esse lema apresenta os personagens principais, mas também serve como lembrete constante de que a força de um grupo, ela reside e resiste em sua unidade, no compromisso de cada membro com o bem-estar de todos. E quais as lições que nós podemos tirar, que nós podemos extrair dessa frase? Primeira lição: força na unidade. Força na unidade. A frase um por todos, todos por um, ela destaca a ideia de que quando as pessoas se unem, quando as pessoas trabalham em conjunto, elas são muito mais fortes quando estão sozinhas. Cada membro de uma equipe ou corpo tem habilidades, tem conhecimentos, entendimentos particulares. E quando essas diversidades se juntam, elas se somam, isso fortalece o grupo como um todo. No trabalho em equipe, a soma das partes é maior que o todo. O que cada um representa para o grupo é maior e mais importante do que o todo. As contribuições que cada um pode dar, elas se multiplicam e elas são usadas para alcançar o objetivo comum daquele grupo, o alvo que aquele grupo tem em comum, e que todos estão dispostos a alcançar juntos. Então, a primeira lição é força na unidade. A segunda lição é solidariedade e apoio mútuo. Uma das bases do trabalho em equipe é solidariedade. Quando cada membro está disposto a ser um por todos e todos por um, apoiando uns aos outros, especialmente nos tempos de dificuldades, o grupo se torna resistente, o grupo se torna forte, o grupo se torna capaz de enfrentar qualquer desafio. E assim como os mosquiteiros, que estavam dispostos a sacrificar tudo por seus companheiros, as equipes bem-sucedidas demonstram compromisso, demonstram lealdade, garantindo que nenhum vai ficar para trás, que nenhum vai ficar deixado, vai ficar esquecido. Terceira lição que esse lema nos ensina: responsabilidade compartilhada. Um por todos e todos por um também reflete a ideia de responsabilidade dividida. Em uma equipe, em um grupo, cada pessoa tem um papel importante a desempenhar. E o sucesso ou o fracasso do grupo depende dos esforços dedicados de cada um. Quando os membros de uma equipe entendem que o sucesso de um depende do sucesso de todos, eles se tornam mais dedicados, mais responsáveis, sabendo que as suas ações influenciam diretamente no resultado e na força do grupo. Quarta lição que esse lema nos ensina: motivação e moral elevados.
O trabalho numa equipe de um por todos e todos por um também aumenta a moral, a motivação daqueles que são envolvidos. Saber que você faz parte de algo maior e que seus colegas estão prontos para apoiá-lo, deve incentivar, deve inspirar pessoas a se esforçarem e a se superarem. O entendimento de pertencer a algo ou uma coisa, pertencer a algum lugar, a algum grupo, o entendimento de pertencimento, de amizade, criam um ambiente onde a colaboração prospera e onde os desafios são enfrentados com confiança e determinação, porque há um grupo unido, há um grupo que é forte, há um grupo que resiste, porque estão todos juntos. No dia a dia, queridos, o princípio de um por todos, todos por um, pode ser aplicado em diversas áreas, em diversos contextos, seja no ambiente familiar, seja no local de trabalho, seja na sociedade, na igreja, ou em qualquer outro grupo social que você pertença. Quando as pessoas se unem com propósitos comuns e se comprometem a apoiar umas às outras, resultados extraordinários podem ser alcançados. E esse entendimento não apenas facilita alcançar objetivos difíceis, mas também constrói relacionamentos fortes, relacionamentos duradouros, relacionamentos baseados em confiança, baseado em respeito mútuo. Um por todos, todos por um, não é apenas uma frase famosa de um livro, mas é um princípio fundamental, que quando praticado pode transformar grupo de pessoas em equipes unidas e fortes. Quando assumimos essa postura, que é uma postura bíblica, qualquer grupo, quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja no trabalho ou na sociedade em geral, pode alcançar um resultado maior, superando obstáculos, conquistando metas que individualmente poderiam ser impossíveis de ser alcançadas. A família da viúva, de 2 Reis, capítulo 4, ela experimentou esse um por todos e todos por um. Por quê? Porque eles trabalharam em equipe. E o primeiro ponto da mensagem de hoje, então, é: para você experimentar um por todos, todos por um, é necessário engajar-se. Primeiro ponto, é necessário engajar-se. Engajar-se significa comprometer-se ativamente com uma atividade, é estar envolvido com uma causa, com um projeto, com um relacionamento. E quando eu me engajo, quando eu me dedico, quando eu me envolvo, eu dedico esforço, tempo e energia para alcançar um objetivo ou contribuir de forma significativa para o sucesso. Quando uma pessoa se compromete e se envolve ativamente, ela contribui de maneira consciente, de maneira intencional, mostrando envolvimento emocional, intelectual ou físico naquilo que está fazendo. Como é triste, por exemplo, ver uma família que não sabe trabalhar em equipe, uma família que falta envolvimento da parte de seus membros. Em uma casa, quando alguém está fazendo demais, é porque outros estão fazendo de menos. Há muitas pessoas sobrecarregadas, porque há outras folgadas, descompromissadas, não engajadas, não envolvidas. Se nós tomarmos, por exemplo, uma família, nós podemos ver muitos exemplos que refletem essa verdade. Por exemplo, divisão desigual de tarefas no lar. Em muitas famílias pode haver a situação em que uma pessoa, pai ou mãe, geralmente sobra para a mãe, assume as tarefas domésticas do lar, enquanto os outros não ajudam, ficam só olhando. Responsabilidade financeira é outra questão.
Em outras famílias, apenas um dos cônjuges é responsável para pagar contas, garantir necessidades, enquanto o outro não está preocupado com isso. Outro exemplo, cuidado dos filhos. Quando o cuidado dos filhos é deixado para um dos pais apenas, sem um apoio ativo dos outros, sem um apoio ali preocupado dos outros, aquele que assume a responsabilidade pode ficar sobrecarregado com tão grande responsabilidade. Outro exemplo, o planejamento e a organização da casa. Em muitas casas, o planejamento das atividades familiares, como compras de supermercado, arrumação da casa, organização das atividades diárias, fica sobre uma pessoa só. E quando isso acontece, isso é cansativo. Se os outros membros da família não se envolvem, não tomam a iniciativa de cooperar, isso é cansativo. Esses exemplos que eu trouxe, eles servem para mostrar como a falta de engajamento, de envolvimento de todos, pode sobrecarregar outros, e assim cria um desequilíbrio nas responsabilidades. E como consequência, afeta o equilíbrio e o desenvolvimento dos grupos, quer seja familiar, quer seja um grupo social, quer seja a igreja. Qual é a solução? A solução é todos cooperarem na divisão justa de tarefas, é todos cooperarem com as responsabilidades, onde todos participam usando seus dons, capacidades, e ao participarem, aliviam a carga, ajudando na harmonia, no equilíbrio e no crescimento do grupo. Então, o primeiro ponto, é necessário engajar-se, é necessário envolver-se. Segundo ponto, engajamento gera provisão. A frase engajamento gera provisão, ela pode ser explicada claramente no milagre da multiplicação dos pães e peixes, relatado nos evangelhos, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Nesse milagre, nós podemos ver o engajamento, o envolvimento dos discípulos e das pessoas envolvidas, e mostrar que isso foi necessário no processo, para que o milagre ocorresse e a provisão fosse abundante. Quando Jesus percebeu que a multidão estava faminta, ele perguntou aos discípulos o que é que tinha disponível para alimentar aquelas pessoas. E foi justamente o envolvimento dos discípulos, e especialmente aqui do André, porque foi ele que achou os 5 pães e os 5 pães e os 2 peixes que estavam com o menino no meio da multidão. Esse engajamento de André em achar isso foi providencial. O envolvimento dele no processo, no milagre, foi fundamental. Esse simples ato de procurar e oferecer o que estava disponível foi o primeiro passo que permitiu que o milagre acontecesse. Após abençoar os pães e os peixes, Jesus entregou aos discípulos para que eles distribuíssem para a multidão. E os discípulos então se engajaram ativamente na distribuição, seguindo a orientação de Jesus. E enquanto eles distribuíam o que tinham, o milagre ia acontecendo, o alimento multiplicado ia atendendo às necessidades de todos. O engajamento dos discípulos em obedecer e participar ativamente foi fundamental para que o milagre acontecesse e a provisão se tornasse uma realidade. A confiança dos discípulos nas palavras de Jesus e a disposição em colaborar, mesmo quando eles olharam e viram que aqueles alimentos que estavam ali, a quantidade era insuficiente, mas a confiança e a disposição foram fundamentais. Eles poderiam ter duvidado,
Eles poderiam ter hesitado: não, Senhor Jesus, não vai dar certo não, isso não dá para alimentar todo mundo. Mas quando eles se engajaram plenamente no processo, demonstraram fé e permitiram que a provisão divina se manifestasse, a multiplicação aconteceu. E ela aconteceu porque todos fizeram a sua parte. Desde o menino que ofereceu o seu alimento, até os discípulos que distribuíram os alimentos. Irmãos, quando cada pessoa envolvida faz a sua parte, oferecendo o que tinha, quando cada pessoa envolvida fez a sua parte, oferecendo o que tinha, obedecendo às instruções de Jesus e participando ativamente da distribuição, o resultado foi uma provisão abundante, que não apenas atendeu o resultado da multidão, mas ainda produziu sobras. A palavra de Deus diz que ainda foram recolhidos 12 cestos, cheios de pão e de peixe. Esse milagre nos ensina que quando nós nos engajamos, quando nós nos envolvemos com fé e determinação, Deus pode multiplicar nossos esforços, pode multiplicar nossos recursos de maneira sobrenatural, que superam as nossas expectativas. A história da viúva e de seus filhos tem uma relação clara com esse princípio de engajamento, com esse princípio de que engajamento gera provisão, da mesma forma como o milagre da multiplicação do pães e peixes. Nas duas histórias, a provisão milagrosa de Deus precisou do engajamento e da participação ativa daqueles que estavam envolvidos no milagre. Quando nos envolvemos com o que temos, obedecendo às direções de Deus e colaboramos uns com os outros, o próprio Deus multiplica nossos esforços e recursos de maneira milagrosa. Esse engajamento, esse envolvimento é a chave que desbloqueia o milagre da provisão abundante de Deus em nossas vidas. Terceiro ponto da mensagem: o milagre começa do que já temos. O relato da viúva de 2 Reis capítulo 4 nos mostra que Deus nem sempre faz o milagre do nada. Ele também usa aquilo que já temos, por mais insignificante que possa parecer. Notem, queridos, que o milagre não aconteceu de algo que a viúva não tinha, ou de algo difícil demais de conseguir. O milagre estava na casa da viúva, aconteceu com aquilo que ela já possuía. Ela tinha uma botija de azeite. E com essa botija de azeite, milagrosamente, ela encheu todas as vasilhas vazias que ela tinha e que as que ela conseguiu na vizinhança. E olha que interessante, os vizinhos tinham muitas vasilhas e estavam vazias. Os vizinhos tinham vasilhas vazias, porque havia um milagre, havia uma provisão de Deus. A multiplicação que aconteceu, ela estava em poder de uma viúva que quase perdeu seus filhos para os credores implacáveis. Deus preparou todas as coisas em torno da viúva para fazer um grande milagre na vida dela. Deus pode tudo? Claro que sim. Ele poderia ter feito um milagre mesmo que a viúva não tivesse nada? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Ou alguém duvida aqui disso? Não. O próprio livro do Gênesis revela que ele criou todas as coisas do nada. Em Mateus capítulo 19, verso 26, Jesus diz que tudo é possível para Deus. No entanto, as Escrituras mostram que Deus prefere fazer milagres a partir do que já temos, pois trata-se de um trabalho em equipe. E Deus, Ele se agrada que nós façamos a nossa parte.
Não é à toa que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz que nós somos colaboradores de Deus. E isso significa participar ativamente da obra que Deus está realizando neste mundo. A expressão colaboradores de Deus indica que como cristãos, nós somos chamados a trabalhar juntos com Deus na execução dos seus propósitos e planos. Essa colaboração também se vê em vários milagres operados pelo Senhor. Normalmente será a partir do que temos que o Senhor fará milagre. Foi assim que o Senhor fez em várias ocasiões, relatadas na Bíblia, além do exemplo aqui de 2 Reis, capítulo 4, da viúva. Existem outros casos, por exemplo, lembrem-se de quando Deus tirou o povo do Egito. O Senhor perguntou a Moisés o que Moisés tinha na mão. E Moisés tinha o quê? Um cajado. E Deus mostrou lá em Êxodo 7 que aquele cajado poderia ser transformado numa serpente. Serpente essa foi usada para confrontar o faraó, os seus sábios e feiticeiros. Aos olhos de Moisés, era um simples cajado, uma ferramenta comum de madeira, sem nada de especial. No entanto, nas mãos de Deus, aquilo que era comum se tornou extraordinário. Outro exemplo, em João 2, lá nas bodas de Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. Ela aconteceu a partir das talhas, que já estavam cheias de água. A água é um elemento comum, é um elemento acessível, e não era aquilo que era necessário naquela festa, naquela ocasião de casamento. E aquela água foi transformada em vinho, mas não em qualquer vinho, no vinho da melhor qualidade, para trazer de volta a alegria daquela festa de casamento. Outro exemplo, João 6, a multiplicação do peixe, foi feita com pães e peixes que já existiam, estavam com o menino. Restava aos discípulos realizar a tarefa da distribuição. Humanamente, era insuficiente para alimentar milhares de pessoas. Ainda assim, Jesus pegou o que foi oferecido, deu graças e começou a distribuir ao povo. À medida que os discípulos obedeciam e distribuíam, o milagre acontecia. Todos comeram até saciar e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esses milagres mostram que Deus frequentemente realiza suas obras a partir daquilo que nós já temos, daquilo que nós possuímos, nossos dons, as bênçãos que Deus nos dá. Por menor ou mais insignificante que pareça aos olhos dos homens, cabe a nós, queridos irmãos, nos dispor a apresentar o que temos, confiar em Deus e agir sob a sua orientação. É a partir do que temos, do que apresentamos a Deus, ainda que nos pareça pouco e insuficiente, que Ele fará o milagre acontecer, a provisão surgir. Dito isso, nós podemos fazer 3 perguntas para nós mesmos, e eu quero perguntar para os irmãos: o que temos que pode parecer insignificante, mas que nas mãos de Deus pode tornar-se um instrumento de libertação e poder? Cadê o teu cajado, irmão? Cadê o teu cajado, irmã? O que temos que, por mais simples ou insuficiente que pareça, Deus pode transformá-lo em algo de grande valor? Cadê o teu vinho, irmã? E aqui eu não estou mandando ninguém sair para comprar vinho, não. Eu estou dizendo assim: cadê o seu melhor? Porque quando Jesus transformou algo em vinho, transformou no melhor vinho. Cadê o seu melhor?
O que temos que parece pequeno e pouco em nossas mãos, mas Deus pode multiplicar abundantemente para atender a necessidade de muitos. Cadê os seus pães e seus peixes? Lembrem, é a partir do que temos, do que apresentamos a Deus, ainda que nos pareça pouco insuficiente, que Ele fará um milagre acontecer, a provisão surgir. O que temos em nós, em nossas mãos, que muitas vezes parece pouco insuficiente, é o que Deus precisa em suas mãos para fazer um grande milagre. O que nós temos em nós e em nossas mãos, que muitas vezes parece insuficiente e pouco, é o que Deus precisa que nós entregamos ao Senhor, para Ele fazer um grande milagre. Irmãos, esta porção da palavra de Deus nos ensina que Deus normalmente manifesta a sua provisão no meio da obediência, da comunhão e do uso fiel do pouco que nós temos. A viúva, ela não ficou esperando por um milagre abstrato, ela não ficou esperando por um milagre imaginário. Ela ouviu a palavra do profeta, chamou os filhos, fechou a porta e agiu conforme Eliseu lhe falou, demonstrando uma fé, e essa fé verdadeira resultou em ação. Ela agiu. Isso fala diretamente à vida da igreja. Muitas vezes Deus já colocou em nossas mãos o suficiente para o próximo passo, mas o milagre só se manifesta quando cada um assume sua parte com humildade, responsabilidade e disposição para servir. É por isso que muitas igrejas enfraquecem, quando os dons que recebemos ficam parados, e seus membros não se engajam, não se envolvem. Qual é a lição prática para nós aqui? É que nós não devemos desprezar o pouco que nós temos. Não despreze o pouco que você já tem. Nem tente ficar sozinho, fazer sozinho aquilo que Deus quer que você realize em comunhão. Há irmãos que precisam entender que o azeite não faltou enquanto havia vasilhas vazias. E isso nos chama a viver com fé, com cooperação, com sensibilidade espiritual, para que nós não venhamos a atrapalhar a ação de Deus por falta de unidade e por falta de serviço. Concluindo, meus queridos e minhas queridas irmãs, há famílias cansadas, ministérios sobrecarregados que estão há anos se arrastando, vidas vazias, mas o Senhor continua chamando o seu povo para confiar nele e servir uns aos outros com humildade, porque Ele usa o pouco, Ele abençoa o simples, e Ele sustenta aqueles que andam na sua dependência. Mas a maior verdade aqui, irmão, de 2 Reis 4, de 1 a 7, é que o nosso maior problema não é a falta de azeite, e sim a necessidade, a nossa grande necessidade diante do pecado. E é aqui que Cristo se revela como a provisão perfeita de Deus. Ele tomou sobre si a nossa dívida, Ele carregou a nossa vergonha na cruz e derramou graça abundante para salvar plenamente todos aqueles que creem nele. Em Jesus, o céu não enche apenas vasilhas vazias, ele enche corações vazios. Em Cristo, Deus não somente sustenta a nossa vida aqui temporal, mas Ele concede perdão, reconciliação, vida eterna.
porque nele há graça sem fim, e a misericórdia se renova todos os dias. Por isso, queridos, hoje o chamado do Senhor para você é este: entregue o pouco que você tem, confie na palavra de Deus, viva em unidade com os irmãos, e olhe para Cristo como a fonte de todo milagre, de toda provisão que nós precisamos, que nós necessitamos. A viúva necessitava de um milagre, e pela fé dela, e pelo envolvimento dela, o milagre veio. Nós precisamos de um milagre, e pela nossa fé, nossa confiança e envolvimento, também o nosso milagre virá. Se o azeite da casa da viúva chegou perto do fim, a graça de Jesus não tem fim. E Ele sempre, e nele sempre, nós encontraremos o que nós precisamos para viver para a glória de Deus. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela sua palavra. Curvemos